familiar, né? Tava sempre junto comigo. Muitos jogos de futebol, olímpico, Beira-Rio, show no Gigantinho, churrasco em Tarumã, a gente fez muitos churrascos em Tarumã, corrida aí. E é o que eu fiquei com a lembrança dele, né? Até porque ele já não tá mais comigo. Minha lembrança com meu pai é o dia que ele entrou comigo nos meus 15 anos. Pai, você é meu guerreiro. Uma lembrança que eu tenho com meu pai é ele me ensinando a andar de bicicleta na volta do Lago Tarumã. E isso me motiva muito. Bom, dentro de inúmeras lembranças que eu tenho da minha infância com o meu pai, uma delas é que ele trabalhava numa confeitaria, né, na construção civil. Então todos os nossos aniversários a gente sempre tinha um bolo e um salgado que ele trazia para nós de surpresa. Uma lembrança que eu tenho com meu padrinho foi uma vez que ele foi para a cidade dele lá, de Campânia, Chateadas, e ele me levou para pescar. Foi a primeira vez que eu pesquei com ele e a gente andou em barco. Foi muito legal, uma lembrança bem marcante também. Grande lembrança que eu tenho do meu pai era quando íamos para a praia e meu pai pegava uma tarrafa e eu ficava assistindo ele na praia, lançando aquela tarrafa no mar, a força e a maneira como ele fazia aquilo. E isso é uma lembrança que eu tenho muito grande do meu pai, que eu aprendi que um homem, para ter uma família, para ser pai de uma família, ele tem que ter uma força muito grande e não basta a força. É a maneira como ele usa essa força para que essa família tenha base, para que essa família realmente possa evoluir, para que todos, na verdade, entendam que a força que eles têm vem do pai que eles tiveram. Essa é a grande lembrança do meu pai, dele tarrafando na praia, e é algo que vai ficar muito vivo na minha memória. Bom, a lembrança que eu tenho do meu pai, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, ele viajava muito, chegava de viagem, sempre trazia balão no bolso com um casaco preto que ele tinha. E naquele dia ele chegou, eu corri para encontrar ele, estava descendo uma lomba assim, enfiei a mão no bolso, né, para pegar as balas. Quando eu puxei assim, era naftalina. Aí eu fiquei, até hoje eu tenho assim um pouco de naftalina, mas eu perdoei ele porque no outro dia ele trouxe bala para mim. Amo meu pai. Bom, a lembrança que eu tenho do meu pai é quando eu morava no interior com ele, tinha em torno de 3 ou 4 anos, e que a gente ia pra casa da minha avó de moto. O detalhe é que eu ia em pezinho, agarrada na garupa dele, de pé na moto. Dentre tantas lembranças que eu tenho do meu pai, uma que eu vou levar pro resto da minha vida é de todas as vezes que ele saía cedo pra trabalhar e deixava um beijo guardado atrás da porta pra mim. A lembrança que eu tenho do meu pai é que quando eu era menor, eu estava sentada na sala na cozinha, assim, na verdade, na mesa, e ele disse que eu poderia fazer qualquer coisa na vida que eu quisesse. E ele olhou para o micro-ondas e disse que com a minha mente, se eu focasse bem, se eu imaginasse muito o que eu queria, o que eu quisesse, a minha força, a minha energia, eu poderia fazer qualquer coisa na vida. E ele disse que eu poderia abrir a porta do micro-ondas sem encostar nela. E eu fiquei acho que umas 2 horas sentada, olhando para o micro e tentando abrir a porta só com a minha mente. E isso foi importante para mim porque eu cresci achando que na verdade eu poderia ser e fazer o que eu quisesse. E isso foi muito legal e vou te dizer que uma das melhores lembranças que eu tenho com ele foi nessa época assim que isso aconteceu. Bom, eu tenho muitas lembranças boas com meu pai. Mas uma assim que foi muito marcante pra mim também foi nessa questão. Teve uma vez no carro que a gente foi conversando e também uma viagem que a gente fez. A gente fez uma aventura, fomos subir um vulcão em Pucón, na Argentina, e eu tava já cansada, eu tava desanimada, foram 6 horas subindo e era muita altitude, eu tava querendo voltar, eu queria ficar, não queria mais. Ele começou a me incentivar e ele começou a falar: vamos que tu vai conseguir, vamos que a gente vai chegar lá em cima e vai ser uma experiência maravilhosa. Ele me incentivou e eu sei que tudo que eu vou fazer na vida ele vai me apoiar, e essa é uma das lembranças que eu tenho assim de boa. Inúmeras são as lembranças que eu tenho do meu pai, que sempre foi e ainda é muito presente na minha vida. Da época de infância, eu me lembro que ele me buscava na escola, já grande, até uns 11, 12 anos, na garupa da bicicleta dele. Então imaginem que eu morria de vergonha. E depois de 2 momentos muito marcantes na minha vida,
que foram, eu acho que as 2 vezes que eu vi meu pai chorar, que foi na minha formatura de Direito e depois no meu casamento, quando ele entrou no altar, eu ainda falei pra ele, pai, tu não chora. E quando abriu a porta da igreja, ele desabou. E aí foi realmente muito marcante, eu me lembro disso até hoje. Meu pai é o melhor do mundo. Uma lembrança que eu tenho muito legal, muito boa com meu avô, é que quando eu era criança, tipo, até uns 10 anos, ele sempre me levava pra escola. A escola era umas 3 quadras da minha casa, então ele sempre me levava e me buscava. E aí uma vez eu machuquei um dedo do pé e eu não conseguia caminhar de jeito nenhum. Só que eu também não podia ficar muitos dias perdendo aula. Então o que ele fez? Ele me colocou aqui no ombro, na cacunda, e me levou todos os dias e buscava na cacunda, porque eu não conseguia caminhar, e ele fez isso até o meu dedo melhorar. Então isso é uma coisa que me marca bastante, que demonstra o quanto ele se importava comigo, a ponto de todos os dias me levar aqui no ombro. Fala, galera, eu tenho o melhor pai do mundo, entendeu? Lembranças da minha infância, por exemplo, levava eu e meu irmão todo final de semana no Parque Marinha, a gente andava de bicicleta, andava por tudo, ia na Redenção, passeios como Gramado, ia em churrascaria no Paçoquinha, no 35, para quem conhece, tá? Então eu tenho inúmeros momentos com o meu coroa, ele está com 79 anos, agradeço muito por poder estar com ele até hoje. Então é isso que eu tenho a dizer do meu pai. Feliz Dia dos Pais, eu te amo e ele é o melhor pai do mundo para mim. Valeu, galera. Bom, as lembranças que eu tenho do meu pai, de quando eu era pequeno, é que nós íamos pescar juntos na praia e às vezes ele tinha que me ajudar a puxar o peixe porque era muito grande. Então isso era muito legal. E quando ele me ensinou a dirigir também, no nosso Passat, na estrada de chão indo para o sítio, são as boas lembranças que eu tenho da minha infância. E que bom que meu pai está vivo ainda, que eu posso curtir com ele ainda mesmo nesses momentos. Te amo, pai. A lembrança que eu tenho do meu pai é que nós não tínhamos muitas condições financeiras, então ele sempre tentava de todas as formas nos manter perto da cultura, assim, então nos levava em cinema quando tinha condições, ele levava em museu quando não precisava pagar, a gente não podia andar de avião, não tinha dinheiro, então ele levava a gente ver os aviões dele pra lá. A gente conheceu o Museu do Exército com ele também. Ele ensinou a gente a gostar de música orquestrada para filmes. A gente é apaixonada. Eu falo a gente por causa dos meus irmãos. E nós somos apaixonados por filmes e séries e documentários por causa dele. E a lembrança melhor foi quando ele levou a gente a assistir Stuart Little no cinema e disse pra gente que não podia rir. Foi a primeira vez que a gente foi no cinema e ele explicou um monte de coisa. Nós não achamos engraçado e ele se matava rindo e a gente passou vergonha. Uma das muitas lembranças que eu tenho do meu pai é que, tipo, ele trabalha muito e ele sempre tira tudo dele pra dar pra gente. Tipo, meu pai, ele é muito humilde. Ele não curte muito ganhar presente, mas ele adora entregar as coisas pra gente, dar o nosso sustento, nunca deixou faltar nada dele dentro de casa. E isso é uma das melhores coisas que eu vejo nele. Ele não é de demonstrar muito carinho, dizer eu te amo, a gente sabe que nos gestos que ele tem com a gente, ele consegue mostrar todo o amor que ele tem. Então, a lembrança que eu tenho com meu pai é de quando ele levava a gente pro Guaíba e lá a gente acampava e pescava juntos. E daí ele aproveitava para contar histórias de quando ele era criança, porque ele cresceu lá. E isso é uma lembrança que eu tenho muito viva na memória e vai ficar para sempre. Bom, a lembrança que eu tenho do meu pai eu tenho gravado na minha cabeça até hoje que ele me ensinou a pescar. Eu me lembro dele, eu pequenininho, ele junto comigo, me ensinando a pescar. E é uma coisa que eu faço até hoje, sou apaixonado por isso. E essa história se repetiu com o meu filho. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos, eu estou ensinando ele a pescar, ele ama, adora. E isso é muito legal para mim,